Bem, gente, eu fui desafiado a elaborar um curso de resistência dos materiais para postar aqui na internet. Alguns alunos me pediram, né? Pediram para resolver questões, eu vinha resolvendo, e finalmente eles pediram que eu fizesse alguma coisa para colocar na internet e que eles pudessem consultar e tirar dúvidas, né? Na medida que eles fossem estudando o semestre da disciplina na faculdade. Ok? Então eu resolvi aceitar o desafio e tá aqui. O vídeo número um é esse. Tá? O início de tudo vai ser esse aqui. E antes da gente começar efetivamente com a aula, eu quero dar alguns avisos, né? Falar como é que a gente pretende fazer esse curso. Inicialmente, eu pretendo colocar pelo menos um vídeo por semana, né? Eu vou tentar assumir esse compromisso de toda semana, pelo menos um vídeo com o prosseguimento do curso, tá? Primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é com relação ao material que a gente vai utilizar. Eu resolvi utilizar um livro como referência que eu gosto muito e eu recomendo para que vocês utilizem, que é esse livro aqui de Beer Johnston, tá? Resistência dos Materiais. Eu recomendo esse livro. Ele é um livro muito interessante, né? Tem uma linguagem acessível, tá? Eu imagino que na biblioteca da faculdade que você faz o seu curso de engenharia, eles devem ter esse livro muito provavelmente, ok? Então, o livro de resistência dos materiais é esse que nós vamos utilizar como referência para o nosso curso. Além do curso, além do livro de resistência dos materiais, em alguns momentos a gente pode precisar de mecânica vetorial para engenheiros também do mesmo autor, Beer Johnston, tá? Eu também acredito que na faculdade onde você estuda, você deve encontrar esse livro, ok? Se por acaso a gente precisar de alguma coisa de física, eu recomendo Halliday ou Tipler, são bons livros também, tá? E matemática, algum livro de cálculo que você julgue interessante, vai atender a nossa necessidade. Mas basicamente, resistência dos materiais de Beer Johnston. Então, com relação à referência, é isso aí, tá? Eu vou precisar do apoio de vocês para poder levar esse projeto à frente, então eu preciso de um feedback. Então, sempre que possível, vocês comentam alguma coisa aí nos comentários, né? Escreve alguma coisa, o que, é que vocês estão achando, se a linguagem está acessível, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está dando para tirar dúvida ou não, se eu estou embolando mais do que tudo. Então, eu preciso desse feedback de vocês, ok? Além disso, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. O fato de você estar inscrito no canal é um incentivo a mais para a gente continuar nessa jornada aí da elaboração desse curso. Beleza? Então acho que é isso aí, esses primeiros momentos. E vamos então à nossa primeira aula, a aula número um do curso de resistência dos materiais. Bem, gente, essa primeira aula vai ser rápida porque o assunto é simples. Nós vamos falar sobre tensão, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu pretendo discutir com vocês tensão normal e tensão cisalhante, plano oblíquo, tensões correspondentes, ou seja, quando eu falo de tensão normal, eu estou aplicando um esforço, um carregamento ao longo do comprimento da minha estrutura. Se eu tiver uma barra, por exemplo, então a força aplicada ou o carregamento aplicado é ao longo do comprimento dessa estrutura e eu falo de tensão normal. Já a tensão cisalhante, eu aplico um esforço, um carregamento no sentido transversal a esse eixo da minha estrutura, no sentido de cortar a peça. E no plano oblíquo, veja, se eu pego uma estrutura e corto ela obliquamente, como é que vão ficar as tensões nessa face do corte? Isso que nós vamos ver também aqui nessa parte de tensões correspondentes em planos oblíquos. E, e vamos falar também um pouquinho sobre coeficiente de segurança na parte de projeto. Quando você vai executar um projeto, como é que você escolhe adequadamente o seu material para que você garanta a segurança e a integridade da estrutura que você vai executar. Então, isso a gente vai ver em coeficiente de segurança, ok? Então, sigamos com a tensão normal em elementos estruturais. A questão é essa aí. Para calcular a tensão, eu só preciso conhecer o valor da carga, ou seja, a força aplicada, e a área da seção transversal do elemento que está submetido àquele esforço. Então veja, nesse caso da barra A, é muito simples, né? Imagine que eu tenho aqui na barra A uma força sendo aplicada, P e P'. Perceba que a barra elas têm equilíbrio, né? E aí eu quero calcular qual é a tensão que vai surgir ao longo da barra aqui devido à ação da força P. Então a tensão que vai aparecer aqui, ó, que eu vou usar a letra grega sigma para essa grandeza, vai ser simplesmente a razão entre a força aplicada P e a área
da seção transversal. No caso, a seção transversal é essa área aqui, ok? Então, A vezes B. Conhecendo isso, você calcula a tensão. Veja, antes da gente seguir para a tensão de cisalhamento, eu quero lembrar a vocês a questão da unidade, né? Então, no caso de tensão, a unidade vai ser unidade de força por unidade de área. No caso, a unidade aqui que a gente vai utilizar vai ser Newton por metro quadrado no sistema internacional, tá? Então, 1 Newton por metro quadrado vai ser equivalente a 1 Pascal. Normalmente, nós vamos ver nas nossas atividades o uso de megapascal, certo? E gigapascal. São aquelas unidades, aqueles múltiplos mais recorrentes, tá? O megapascal é Newton por milímetro quadrado. Então, sempre que você calcular Newton por milímetro quadrado, você pode mudar isso para megapascal. E gigapascal vai ser quilonewton por milímetro quadrado. Então, apareceu quilonewton por milímetro quadrado, já sabe que é gigapascal. Ok? Então, vamos seguir para a tensão cisalhante. No caso, quando eu aplico uma força cortante, ou seja, uma força no sentido transversal da minha barra, algo assim, uma força P, P', de modo que essa força tenda a cortar a minha barra, essa força vai gerar uma tensão na estrutura chamada de tensão cisalhante. Como é que calcula a tensão cisalhante? Da mesma forma, se você conhece o valor do carregamento e a área transversal, basta você dividir um pelo outro e você tem a tensão de cisalhamento. Só um detalhe, que a letrinha que a gente vai utilizar para a tensão de cisalhamento é a letra tal, tá? Que passa a ser a razão entre a força, como eu falei, e a área da seção transversal, que no caso seria essa face aqui. Tá? Veja que é muito importante a gente conhecer a área da seção transversal das estruturas, porque é a partir da área que nós vamos calcular as tensões, tanto a cisalhante quanto a tensão normal. Beleza? Então, vamos seguir para esse outro caso aqui, que é um caso particular, né? Se eu pegar agora essa minha barra e eu aplico nela uma força P', só que eu quero analisar uma certa seção da barra que eu fiz um corte oblíquo, certo? Eu fiz esse corte oblíquo aqui, então a força P' permanece aqui, tá? E a força P vai aparecer aqui, ó, nesse ponto, para garantir o equilíbrio da parte que eu cortei, né? Eu tirei o lado direito, tá? Mas para eu tirar, eu tenho que manter a força para garantir o equilíbrio do sistema. Veja, essa força P que eu acabei de colocar, ela não é perpendicular à face, portanto, ela não vai gerar uma tensão normal, e ela também não é tangente à face, portanto, ela também não gera, por si só, uma tensão de cisalhamento. Porém, eu posso pegar essa força P e calcular as componentes dela, que eu vou chamar aqui de F e V. Observe que F agora é perpendicular à face. Consequentemente, F leva a uma tensão normal. E V é tangente à face. Logo, V leva a uma tensão de cisalhamento. Então, para eu calcular as tensões aqui, é simples. Eu só preciso dividir F pela área da seção, e aí eu vou ter a tensão normal, ou dividir V pela área da seção, e eu vou ter a tensão de cisalhamento. Tá? Então, qual é o lance aqui agora? É descobrir a área, né? Veja que a área da seção original é essa aqui. Mas quando eu faço o corte, a área passa a ser essa. Ó. Essa área é maior do que a primeira. Veja, aqui continua sendo A, tá aqui, né? Continua sendo A. Só que esse pedaço aqui, ó, não é mais B, certo? É um valor maior do que B. B vai aparecer aqui, ó. Veja então que para calcular esse valor aqui que eu vou chamar de x, eu preciso saber qual foi o ângulo que eu utilizei para fazer o corte. O ângulo, eu vou colocar esse ângulo aqui, ó, θ, tá? Aí esse θ aparece aqui também, ó, θ, ou aqui, se você quiser, θ. Eu posso usar então senos e cossenos aí para calcular o valor daquele x, tá? Então, nesse caso, eu vou usar cosseno de θ. Então, veja, eu vou calcular aqui do lado, aqui, ó. Cosseno de θ vai ser B sobre x, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa.
Consequentemente, o meu x vai ser b dividido pelo cosseno de θ. Então, eu já sei o meu x, consequentemente, eu já tenho como calcular a área, certo? A área da seção ali do corte que eu fiz, eu já tenho como calcular, tá? Porque eu conheço o x, o a não mudou, então a área é simplesmente a vezes x. Beleza. Eu preciso, então, agora calcular as componentes f e v. Como é que eu vou calcular essas componentes f e v? Novamente, usando trigonometria. Observe que esse ângulo θ que eu escrevi aqui, que foi o ângulo que eu utilizei para cortar a minha estrutura, ele vai aparecer aqui, ó. Se você fizer uma análise aí de geometria, você vai concordar comigo que esse ângulo θ aparece entre o vetor f e o vetor p. Então, usando novamente senos e cossenos, eu calculo as componentes f e v. Se não, vejamos. Veja, se eu fizer cosseno de θ aqui, ó, se eu fizer cosseno de θ ali, cosseno vai ser f sobre p, certo? Que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser f sobre p. E o seno de θ vai ser v sobre p. E aí, dessa forma, eu tenho tanto o f, que eu estou precisando calcular, quanto o v. Então, o f vai ser p, que multiplica o cosseno de θ, e o v vai ser p, que multiplica o seno de θ. Pô, beleza. Agora que eu tenho f e v, eu posso calcular a tensão normal naquela face que eu fiz o corte e posso calcular também a tensão de cisalhamento. Beleza? Vamos ver como é que fica? A tensão normal, ó, sigma, vai ser F, que é a força, dividido pela área, tá? Então, meu sigma vai ser P cosseno θ dividido pela área. Bom, qual é a área? A área vai ser A vezes X, certo? Então, vai ficar assim, ó, sigma igual a P cosseno θ dividido por A vezes X. Quem é X? B dividido pelo cosseno de θ. Fazendo esse cálculo aí, ó, eu vou ter que a minha tensão normal vai ser P sobre A, que A vezes B é a área original, a área da seção original, cosseno ao quadrado de θ. Veja, essa aqui então vai ser a minha tensão normal naquela face que eu fiz o corte. P sobre A, P é a força original, A é a área da seção transversal e cosseno ao quadrado de θ, que é exatamente a forma como eu fiz o corte ali, tá? O θ é o ângulo do corte. Então essa é a tensão normal. Como é que fica a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento está aqui, ó. Vai ser tal, que é V sobre A. Então a tensão de cisalhamento vai ser o meu V, que é P, que multiplica o seno θ, dividido pela área, né? A área a gente já calculou. A vezes B sobre cosseno θ. Então, o meu tal vai ser P sobre A. Veja que esse A é esse produto aqui, ó, A vezes B. Ok? P vezes B, P sobre A, desculpe, seno θ vezes o cosseno θ. Então, essa é a expressão que me dá a tensão de cisalhamento naquela face que eu fiz o meu corte oblíquo. Ok? Pronto, temos essas duas informações. Vamos ver então quais são as consequências desses dois resultados que nós obtivemos. Se nós considerarmos o ângulo θ igual a 0 graus, é equivalente não ter feito o corte oblíquo, tá? Então, cosseno de 0 é 1, então eu vou ter apenas a tensão normal. Nesse caso, se o ângulo for de 0 graus. A tensão de cisalhamento não aparece, ou seja, se a minha face fosse essa aqui, ó, nessa face aqui, somente teríamos tensão normal. Cisalhamento não aconteceria nessa face, ok? Porque o ângulo é 0 graus. Mas a partir do momento que eu tenho um ângulo diferente de 0, sim, vai aparecer a tensão normal e a tensão cisalhante. Aí veja o que é que acontece. Por exemplo, se eu tiver um ângulo θ de 45 graus. Nesse caso, o cosseno de θ, no caso cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2, e ao quadrado vai dar 1/2. Então, a tensão normal vai ser metade da tensão original, no caso de um esforço normal. Tá?
E no caso para 45 graus, você observa o seguinte, ó, tanto o cosseno quanto o seno de 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, a tensão cisalhante para uma situação dessa de um corte a 45 graus é que a minha tensão cisalhante é igual à minha tensão normal. Beleza? É um caso particular aí para um corte feito aqui a 45 graus, certo? Então, essa é a ideia de tensão em planos oblíquos, ok? Sempre que você tiver um corte oblíquo, vai aparecer uma tensão normal naquela face e vai aparecer uma tensão cisalhante na mesma face. Joia? Vamos seguir então com coeficiente de segurança. Para começar a análise do coeficiente de segurança, nós vamos ver aqui esse diagrama de tensão-deformação. Veja só, é um material dúctil, ok? Ele tem alguns pontos de interesse aqui. Veja, essa primeira parte da curva aqui, ó, essa primeira parte aqui, veja que é uma parte praticamente linear, certo? Normalmente, essa é a região que nós queremos que a nossa estrutura trabalhe, porque é uma região que nos permite ter previsibilidade, ok? Então, na medida em que eu aumento a tensão aplicada na minha estrutura, ela vai sofrendo uma deformação correspondente, tá? Até que ela atinge uma deformação máxima para uma tensão que nós chamamos de tensão de escoamento. A partir desse ponto, a minha estrutura começa a escoar até que ocorra o rompimento da minha estrutura para a tensão de rompimento aqui no final. Tá? Então veja, essa parte aqui do diagrama não vai interessar para a gente do ponto de vista de projeto. O que nós queremos é fazer com que a nossa estrutura trabalhe nessa região linear das suas características. Tá? Então, eu preciso garantir isso. Eu sei que essa aqui é a tensão de escoamento, tá? E o meu coeficiente de segurança que eu vou utilizar vai ter que ser um número que me permita utilizar a minha estrutura nessa faixa. Então, vai ser a razão entre a tensão de escoamento, certo? Vou botar aqui tensão de escoamento e tensão admissível. Ok? Então, se eu tiver um número maior do que 1, a minha tensão admissível vai ser menor do que a tensão de escoamento e eu trabalho com segurança. Por exemplo, se a minha tensão de escoamento for 100 megapascal e a minha tensão e o meu coeficiente de segurança for 2, por exemplo, eu tenho que ter uma tensão admissível de 50 megapascal. Eu tenho que projetar a minha estrutura para que ela trabalhe no máximo com 50 megapascal. Ok? Então essa é a ideia de coeficiente de segurança. É claro que na medida que você aumenta o coeficiente de segurança, você também vai estar aumentando os custos do seu projeto. Então você vai ter que medir direitinho isso aí, né? Para você não aumentar muito o custo em favor da segurança e também não diminuir muito o custo, porque a segurança fica comprometida. Tá certo? Eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente acompanhar, que traz para alguns materiais a tensão de escoamento, tá? E o limite de resistência dele. Então, nesse caso aqui, ó, desse aço estrutural aqui, a STM A36, ele trabalha com a tensão de 250 megapascal para o escoamento. Então, qualquer projeto que eu fizer onde esse aço seja submetido a uma tensão inferior a 250 megapascal, ele vai operar naquela faixa linear e vai ficar tudo beleza, você vai poder dormir tranquilo quando você entregar o seu projeto. Beleza? Então é isso, gente. Sobre essa aula inicial é o que eu tenho a dizer. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês comentem, é importante ouvir o comentário de vocês, ler o comentário, porque isso me dá um feedback, tá? Então comentem o vídeo, o que é que vocês acharam, o que é que pode melhorar, tá muito rápido, tá devagar, tá embolado, não tá. É importante o seu comentário. Também eu vou pedir que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, também é importante isso, porque na medida que vai acontecendo as inscrições, a gente vai tendo esse incentivo para continuar na produção. Ok? E, se possível, compartilhe com seus colegas para que todos possam ter acesso a esse material e aí novas críticas virão, né? A gente vai tentando melhorar sempre. Ok? Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer alguns exercícios nesse tema, tá? O vídeo próximo vai ser um vídeo de atividades, de questões que eu vou tirar do B.A. Johnston. Ok? Valeu, até lá.